Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade, justiça e amor, com graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e todas as suas legiões de companheiros espirituais, que eles nos assistam, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornam merecedores para a cura que estão necessitando, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao seu infinito amor. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta suas legiões amigas em benefícios daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais ou mesmo mentais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade, sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da humanidade, do perdão e semeando pelo mundo os divinos exemplos do Cristo. Bom dia, Cleusa, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Pedro. Bom dia, Pedro, bom dia, Marcos, bom dia a todos, bom dia, Wagner e todos que estão nos ouvindo. Então, essa oração, Marcos, eu quis trazer ela hoje porque amanhã é sexta-feira. E sexta-feira tem uma corrente ligada ao Dr. Bezerra de Menezes, ligada aos espíritos de cura, às 7 horas da noite. Então, muitas pessoas recebem as graças de cura através dessa corrente. Então, aquele que quiser passar por esse tratamento espiritual, principalmente com o Dr. Bezerra de Menezes, às 7 horas da noite tem que estar ali tomando banho, ter comido alguma coisa e ir para a cama. Às 7 horas da noite tem que estar na cama, fazer uma oração. Se quiser essa aqui, pode pedir para a Stephanie. E assim, põe uma garrafa com água e pede a graça que está precisando, né? Seja doença física, mental, emocional ou espiritual. E esse ritual a pessoa tem que fazer repetidamente, um dia só? Principalmente durante umas 3 sexta-feiras. Então, para quem quiser fazer esse ritual de cura, né, através do Dr. Bezerra de Menezes, pode estar fazendo dessa forma que você falou. E tem que ser obrigatoriamente às 7 horas? Sim, 7 horas tem que estar na cama. De repente a pessoa está trabalhando, esse horário ela não pode, como é que faz? Então, mas é um ritual que tem que ser feito às 7 horas, que é essa corrente. Mas também pode fazer a oração para ele em qualquer dia pedindo a graça, né? Agora, na sexta é porque ele tem uma corrente espiritual, que é toda uma equipe de socorristas, de médicos que passam tratando aqueles que têm necessidade de uma cura. Mas para isso também precisa ter fé, né? Esse é o mais importante, né? Se acreditar que ele é merecedor de receber aquela graça. E para se tornar merecedor, hoje nós trouxemos um assunto sobre a troca, né? Isso, a lei da troca. Tem uma frase do Gary Zukav, que é um pesquisador também, né? Um escritor de livros espiritualistas, né? Ele fala que para cada ação há uma reação igual e oposta, que você recebe do mundo, o que você dá ao mundo. Então, o que você está oferecendo aos outros para você estar recebendo o que você está recebendo? Que é a troca, né? Exatamente, é isso que a gente tem que parar e pensar, porque às vezes as pessoas falam, todo mundo é estúpido comigo, todo mundo me trata mal, mas como essa pessoa trata os outros que estão ao redor dela? E como ela se trata também, né? Exatamente, porque às vezes eu já ouvi muitas vezes a pessoa reclamar, né? Fala assim,
Você é muito estúpida, você fala comigo assim grosseiro, só que quando você vai falar com essa pessoa, ela já vem com a patada pronta para te dar. Então, quer dizer, a primeira reação dela já é de violência. Aí Então, tem ela vai receber o quê? Violência também. a troca, né? Exatamente. Então, e no universo, o que comanda é a troca mesmo, porque quando Deus criou esse planeta aqui, já foi instituída a lei da troca. É a lei da ação e reação. Aqui não tem nada de graça, então as pessoas pensam que tem coisas de graça. E Deus deu graças, Ele não deu de graça. A graça não é grátis. Não, É ela isso que a gente tem que ela, entender, né? ela exige uma troca, você tem que dar algo em troca, até um sorriso. Você quer que o outro sorri para você, você tem que sorrir para ele. É a primeira reação que você vai ter de volta. Então, Faça o teste, né? e as pessoas não entendem isso. Ou Aí chega dando bom reclama dia, que né? Ao ninguém... invés de chegar reclamando, né? que ninguém olha ela, que ninguém valoriza ela, que ninguém reconhece ela. Mas o que ela está dando para quê? Às vezes ela está, porque é o que eu falo, que o bonzinho, ele está nas trevas. Então, ele é manipulado pelas trevas. Porque a compaixão, você entra na mente de Deus. Então, você olha o outro como Deus olha, né? Porque ele deu o livre-arbítrio para nós, deu essa lei da troca, para que a gente possa fazer da nossa vida uma obra. Agora, o bonzinho não, ele quer assumir a cruz do outro, quer carregar o problema do outro. E quem está manipulando a mente dele? É as trevas. Porque é até pertinente a gente falar isso de ação e reação, que a gente está entrando no signo de Libra agora. E o símbolo de Libra, que é a balança, você vê que para ela ficar igual, o peso tem que estar dos dois lados iguais. Sim. Então a Libra fala muito disso, de eu e o outro. Então é assim, o que eu dou para o outro, eu tenho que colocar na minha balança também. Então eu tenho que me dar também. Então o bonzinho, o que ele faz? Ele põe tudo na balança do outro e a dele fica sem nada. Fica sem nada. Aí depois cobra, né? Aí depois ele reclama, né? Reclama. Que o outro tem tudo, ele não recebe nada. Mas quem colocou na balança do outro foi ele mesmo. E o signo de Libra também é muito sensível, né? Na verdade, ele se pauta pelo outro. Então, assim, para o libriano entender o mundo, muitas vezes ele vai buscar a resposta no outro. Então, é isso que causa indecisão, causa essa falta de ação, às vezes, para o libriano, né? E às vezes ele quer colocar a visão dele no outro, né? Julgar o outro por ele mesmo, né? Porque aí ele espera do outro alguma coisa que ele talvez tenha que proporcionar. E aí onde o libriano às vezes sofre por causa do egoísmo, né? São pessoas, às vezes você vê pessoas muito egoístas. A sombra de Libra é Áries. Áries é individualista, até acusado de ser egoísta, né? Então o lado sombrio é esse. Então você pega o defeito do outro signo, que é o seu signo oposto, essa vai ser a sombra do teu signo. E é interessante ver essa sombra, né? Porque é onde você desequilibra o potencial positivo que você tem, né? Aí você está trabalhando no lado ruim da coisa. Você tem que mudar para trabalhar o lado positivo, né? E qual é, assim, esse lado, assim, sombra mais evidente que você vê num libriano? No libriano é a falta de cuidar do outro mesmo, é o que você falou, é o egoísmo, assim, a sombra maior que ele vai projetar, porque Libra é o signo que fala de diplomacia, de sociedades, parcerias, então ele é um signo que tem que buscar esse entendimento, essa cooperação com o outro. E quando ele está na sombra, ele só quando pensa ele nele, no negativo, né? ele vai pensar só nele. Então, Quer levar vantagem só para ele, né?
Aí já é um problema de caráter também. É. Mas assim, o libriano, ele veio aqui para aprender a dividir, para aprender a criar pontes, para aprender a trabalhar junto. Então essa é a missão do libriano. É. Tanto que assim, ele é um signo que vai reger os diplomatas, as relações internacionais, a arte, porque o libriano ele é um signo de ar, ele tem que desenvolver a beleza, a criatividade. Ele aprecia essas A características também. estética, né? Exatamente. E às vezes você vê libriana e que não tem nada disso, né? Então, quando ele está no bruto da coisa, é porque ele está precisando desenvolver, né? Então, é isso que a gente tem que parar e pensar. Então, vamos voltar. Vamos passar os telefones primeiro, né? Aí a gente já volta no assunto. Então, para quem quiser fazer o agendamento online com a Cleusa, o telefone é o 913 16 2396, 98578 2382 para quem quiser marcar o seu mapa astral e o 985 55 6364 para quem quiser o atendimento presencial com você, ou para tarô ou para o tratamento espiritual também. Sim. E tem o meu, que as pessoas podem mandar um WhatsApp, que é difícil eu atender, porque às vezes eu já estou atendendo. Então, é o 940 32 8391. Então, esse último telefone é para a pessoa mandar sua dúvida, quiser saber mais sobre os tratamentos, só que vai ser respondido pelo WhatsApp também, né? Sim. Só para ficar claro. Então, Cleusa, a gente fala de lei de troca, né? E aí você fala, né? Por que que o ser humano sofre tanto por conta dos relacionamentos, da vida financeira? Porque são energias de troca, né? Essas duas energias pertencem à lei da troca. Então, como no universo tudo tem que ser trocado, como você falou, tudo tem um custo, nada é de graça, né? Uhum. Então, temos que o de mais precioso em nós para efetivar essa troca. Então, se eu quero viver um grande amor, eu tenho que oferecer ao universo o melhor sentimento que eu tenho para que eu possa ser curado nessa energia do relacionamento. Então, se eu quero sucesso, fartura, qual é a virtude mais rica que eu tenho? O que que eu posso oferecer ao universo para eu ter essa troca, né? Então, aí você vê, e o que vem doente, porque naquilo que eu coloco, na visão que eu tive da Terra, a primeira graça que a gente recebe é a família. Então, a família é que vai ensinar para nós relacionamentos. Então, como é a relação do dinheiro que você aprendeu com aquela família? Com a prosperidade. Qual é a visão dos relacionamentos afetivos que você presenciou naquela família? Um outro programa você até comentou de uma cliente sua, né, ou um cliente, eu não lembro, que mostrou um desenho para o pai, né, esperando que ele falasse, nossa, que bonito, que legal, ele falou, que essa porcaria, É, alguma uma coisa assim. porcaria. E jogou fora, né? Então ali o que que ela aprendeu já? Que o que ela oferecia não tinha valor. É, então aí a pessoa já se sente diminuída, um sentimento de menos-valia, né? De depreciação. Por isso que é difícil depois essa pessoa prosperar, porque ela não vê valor nela. Tudo que ela faz, ela fica esperando alguém elogiar, né? E nem sempre isso vem. Aí ela vai se desvalorizando perante o mundo. E muitas vezes também a pessoa reproduz esse comportamento com os outros. Principalmente se tiver filho, né? Então, assim, o que eles chegarem e oferecerem para essa pessoa, ela também não vai ver valor nenhum. Não. E engraçado que eu atendi uma mãe esses dias, que aí eu estava explicando para ela essa reprodução que a gente faz, né, dos relacionamentos que a gente vê ali na família. Aí ela falou assim, nossa, a minha ficha está caindo, porque eu faço com a minha filha exatamente o que a minha mãe fazia comigo. Então, É o padrão que a gente fala que se repete, né? então os relacionamentos, a doença do relacionamento
ela já começa aí. Porque tudo é uma relação que você cria, até com a roupa que você veste, você cria uma relação. Os objetos, o seu próprio corpo. Então, o valor que você viu, principalmente a mãe que ensina isso nos 7 primeiros anos de vida, qual a relação que ela tinha com os objetos da casa, com a sua roupa, com o cuidado com o corpo. Então, aí começa as relações doentes. Por quê? Se não tinha zelo, se não tinha ordem, se não tinha higiene, se era uma bagunça só, se estragava as roupas. Então, quer dizer que aquele relacionamento não tem valor, né? Aquilo lá para ela não tinha valor nenhum. Não, e aí isso reflete no próprio corpo, né? Porque às vezes também não tem zelo com o corpo, não se cuida. Então, é exemplo que ela vai dando, né? Aquela relação doente. A relação com o companheiro, só de briga, só o outro vira as costas, você começa a falar mal dele. E é isso que vai criando a impressão nas crianças. Por exemplo, o pai vira as costas, a mãe começa a falar mal, começa a denegrir a imagem daquele pai para aquela criança. Aí depois aquela criança ela vai crescendo com aquela impressão ruim do pai. Então acha que é o pai que é culpado de tudo. Aí muitos na vida adulta, muitos que eu atendo, eles falam para mim assim: eu só vim conhecer meu pai depois quando ele estava mais velho. Porque a minha mãe pintou uma imagem de um pai totalmente ruim, isso, aquilo. Aí depois descobre que não é assim, né? Que não era o pai, era a mãe. É exatamente isso. Porque também é aquele negócio, o que eu te falo de outra pessoa é a impressão que eu tenho dela. Sim. Não é como ela realmente é. Não, porque então, por isso que a gente nunca pode pegar e julgar uma pessoa pelo que os outros te pelo trazem que o outro dela. está falando. E às vezes você conhece aquela pessoa, é totalmente diferente, né? Não é aquela imagem que o outro pintou de você. Então é aquela coisa, você tem que tirar suas próprias conclusões. E Não se pautar pelo que os outros te passam, né? é por isso que a lei da troca é importante. Se você quer uma boa impressão, então comece a ver a verdadeira impressão do outro, né? E não julgar. Porque eu falo, a gente foi acostumado, a primeira coisa que a gente fala é julgar, né? Você critica o outro, você nem conhece, você nem sabe. É por isso que fala, que quando você aponta um dedo para frente, tem 3 apontando para você, né? Tem que Então, ficar. esse é por isso que a gente fala, para fazer assim uma autoanálise, né? Para ver o quanto você é uma pessoa generosa, afetuosa, amorosa, compreensiva, tolerante e quanto você é parceiro do outro, Sim. né? Então aí você pega o que você tem de mais valioso nesse sentimento e veja o que você está oferecendo para os outros. O que você tem para trocar com o outro, né? Então, você sempre coloca isso. Se o outro te trata com frieza, você automaticamente também vai ficando frio com aquela pessoa, né? Se o outro te trata com indiferença, automaticamente você vai ficando indiferente com o outro. Aí depois fala assim, nossa, você está indiferente comigo, mas o que foi que você deu? Qual foi a troca que foi feita aí? E eu sempre coloco que o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é indiferença. Porque aquela pessoa não te diz mais medo, nada. Né? E o medo. Porque não tem o que trocar mais, né? Aquilo passa a ser indiferente. Eu falo, às vezes eu vejo que eu atendo muitas mulheres e elas reclamam que o marido ficou frio, indiferente, que ela sempre tratou bem, sempre deu atenção, mas com o tempo ela também foi ficando, então ele já não significava mais nada para ela. Porque tudo que ela tinha de bom para dar, ele nunca retribuiu, ele nunca trocou. Então sempre foi frio e indiferente. E ela também se tornou assim. Então ficavam juntos só
por medo de ficar sozinho, né? Ou pela conveniência, né? É, porque não tem troca. Então, tudo isso a gente já traz da nossa família. Então é nesse momento que a pessoa tem que parar e fazer a análise de como ela está levando esses relacionamentos, né? Sim, Qual o tipo de troca? E quando a gente fala em relacionamento, é tudo o que você troca com outra pessoa. Pode ser um relacionamento amoroso, pode ser familiar, amizade, pode ser tudo, de né? amizade, pode ser também comercial, né? Uma relação de trabalho. E a prosperidade vem disso também. Por quê? O que que você está dando em troca daquilo que você quer prosperar? Porque eu sempre falo que o trabalho, o significado dele é o ato de servir e dar conforto ao outro. Qual conforto você está dando para aqueles que você tem que servir? É esse o ponto, né? É aí que a gente tem que fazer a Então, autoanálise, né? porque às Para vezes, tudo, hoje em dia, o que é mais difícil numa empresa são a relação com o funcionário. Tanto que tem empresa hoje que elas preferem contratar um funcionário que não seja tão qualificado, mas que tenha uma relação social boa, do que às vezes aquele que é muito qualificado e não tem relação social com os outros. que é aquela pessoa mais difícil, né? Sim. Então, o dar conforto é isso. É você cumprir seu horário, é você cumprir as suas tarefas ali com dedicação, com amor, porque aquele que você está servindo não tem preocupação com você, né? E no nosso curso de Reiki a gente sempre frisa, né? Os 5 princípios, um deles é esse. Sim. Somente hoje eu faço o meu trabalho honestamente. Então, E aí a gente sempre fala, troca esse honestamente por verdadeiramente. Então, quão por amor, verdadeiro né? você está sendo aquela ação, naquele trabalho, né? Então, a dificuldade hoje nas empresas é isso. O que mais a gente escuta é essa dificuldade da interação com o funcionário, né? E às vezes o patrão também, né? Que aí é dos Que dois são lados. as relações interpessoais, né? Que a gente falou, é a troca. É a troca. Então, que troca que tem ali naquela empresa? É uma troca de positiva, né? Que assim, é uma troca de elogio, de incentivo, de reconhecimento, ou é uma troca de acusações, de ver de quem que é a culpa, né? De cobrança, esse tipo de coisa. Eu vejo assim, ou então quando você vê, só fala mal da empresa, só fala mal do patrão, e só reclama, né? Então, assim, é tudo isso. Então, Por qual isso, é a troca que está acontecendo ali, né? aí no livro Cartas de Cristo, tem, acho que é na carta 4 que ele diz assim, que ele fala qual é a energia que você está trocando. Então, ele fala que os seus pensamentos, se você resmunga, se você critica, se você tem inveja, aquilo vai ficando impregnado nas paredes, nas cadeiras, no computador, em tudo. Então, tudo vai ficando impregnado com aquela energia. Por isso que tem muitas empresas que às vezes até falem pelo peso Dessa dessa energia. energia que fica impregnada em tudo quanto é coisa. Porque o nosso pensamento é o nosso campo de criação, né? E tudo que você cria, você dá vida, né? Exatamente. Você materializa, né? Materializa. Aí depois reclama que nada dá certo, né? Então, vou passar os telefones lá do nosso espaço. Então, quem quiser fazer a consulta online ou tarô, o telefone é o 913-16-2396. E presencial, para quem quiser passar em atendimento com a Cleusa, no tarô, numerologia, ou mesmo para os tratamentos, né, de terapia quântica. Sim, até eu tinha trazido um assunto do aborto, mas a gente entrou. Depois eu falo um pouquinho no intervalo lá na próxima. Então, o telefone de contato é o 985-55-6364 para o presencial. E para quem quiser marcar seu mapa astral ou tirar alguma dúvida sobre seu horário de nascimento, é o
2382. Sim, então as pessoas que querem fazer online, é só falar lá com a Stephanie. Eu atendo de segunda, quarta e sexta online. De terça e quinta é presencial. Então, quem quiser presencial, tem que ser no 985556364 ou manda mensagem para mim no 940-328391. E o programa chegou ao final, né? Infelizmente, rapidamente chegamos ao fim. Esse programa vai estar disponível no YouTube daqui uns 2 dias, né? Amanhã ou depois já está no YouTube. E a gente colocou também no YouTube essa semana, da semana passada. Então, quem quiser se inscrever no canal, Cleusa Cirilo, né? Só dá uma procurada lá, se inscreva, marque o sininho. E você acompanha tudo que a gente fala aqui e mais alguma coisa, né, Cleusa? Sim. Então, um grande abraço a todos. Obrigado, Pedro. Até quinta-feira, se Deus quiser. Uma boa semana. Boa semana a todos.